Olá pessoal, tudo bem? Reflexões matemáticas da sua área. Novamente trazendo uma contribuição numérica muito legal para o seu entendimento intuitivo do conceito de limite. Então nós estamos na nossa série sobre fundamentos do cálculo e a função que eu quero trazer hoje para vocês é a função 1 menos o cosseno de x sobre x e analisar através do seu gráfico aqui no MATLAB o comportamento dela nas vizinhanças do zero. Então, vou mostrar para vocês como é que eu trabalho nesse caso. Primeiramente, eu preciso definir aqui um intervalo. Eu vou considerar aqui um intervalo de menos 10 até 10, dividido em 1/10, né? Ou seja, estou considerando um intervalo de comprimento 20, né? E estou dividindo ele em subintervalos iguais de tamanho 1/10, tá? Então, se você não tem ainda habilidade com o MATLAB, esse é o momento de aprender um pouco. Então, a gente faz assim. Então, aí é um vetor e a função que eu quero calcular o limite é a função 1 menos o cosseno de x dividido por x. Tá? Lembrando que, em termos de divisão, quando eu estou considerando um vetor, tem que colocar ponto barra. Tá? Então, ponto barra significa uma divisão, onde eu estou pegando cada ponto desse vetor e armazenando nesse vetor que eu estou chamando de f. Tá? E o objetivo aqui, agora, é plotar o gráfico. Né? Então, a gente sabe que para plotar o gráfico eu uso o plot. Então, eu ponho o domínio x, a imagem f, e já aparece aqui para mim o gráfico da função que eu vou compartilhar com vocês. E a gente vai fazer a análise dele. Certo? Então, está aqui, já está compartilhado para vocês. Observem que aqui eu tenho o domínio, que vai de menos 10 até 10, né, no eixo do x, e aqui a imagem. Essa função possui um intervalo de imagem que vai de menos 0,8 a 0,8. E notem que nas proximidades do zero, ou seja, quando eu quero dizer as proximidades do zero, eu me refiro a valores de zero à esquerda e valores de zero pela direita. Então, eu estou nessa região, nessa vizinhança. Então, vizinhança na matemática tem esse entendimento de que são pontos em torno de um valor fixo, no caso aqui o zero. Então, notem que na vizinhança do zero, a função ela se comporta próximo do zero. Por que eu digo que é próximo do zero? Porque o zero está bem aqui. Ó. Por mais que eu tenha essa interrupção vem do fato de que eu não posso dividir por zero. Mas veja só, quando x tende a zero pela direita, a função se aproxima de zero aqui. Ó, tá? E quando x se aproxima de zero pela esquerda, a função também ela tem esse comportamento aqui convergindo para zero. Né? Então, se você pega valores próximos de zero, a imagem dessa função está convergindo para zero. Não tem um salto em termos de convergência, tá? Então, tudo indica, ou seja, a inferência que a gente faz utilizando o MATLAB, a gente já joga a nossa intuição aí, é de que essa função possui limite igual a zero quando o x tende a zero, tá? Bem, vou fazer mais uma simulação aqui. Eu vou compartilhar aqui o MATLAB. Agora vamos considerar um intervalo que vai de menos 100 até 100, né? Dividido também em espaçamentos iguais a 1/10. Agora eu preciso carregar o vetor e eu vou plotar aqui. Tá? Já aparece aqui para mim, eu já estou observando. Aí verifique agora, né? Ou seja, primeiramente a gente observa o comportamento fora do zero, né? Quando o x sai do zero, vai para menos 100 aqui no domínio, quando o x sai do zero e vai no sentido da direita para o 100, né? Ou seja, ele está se aproximando de zero, mesmo que de forma oscilatória, né? Mas veja que aqui, nas proximidades do zero, ó, a função está se comportando próximo de zero. Eu tenho esse pequeno pico aqui que ele dá, mas é fora do zero. Então, numa região suficientemente próxima do zero, ele está convergindo para zero. Então, tudo indica que essa função possui limite zero quando x tende a zero, ou seja, o limite de 1 menos o cosseno de x dividido por x quando x tende a zero, ele é igual a zero. E, de fato, é. O limite dessa função é zero quando x tende a zero. Como é que você prova isso? Você faz umas transformações trigonométricas e você usa o limite fundamental que nós analisamos no vídeo anterior, que é o limite fundamental trigonométrico seno de x sobre x quando x tende a zero, que é igual a 1. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo umas referências legais sobre
onde você pode encontrar a análise desse limite aí. Agora eu quero trazer para vocês aqui a seguinte questão, tá? Vou tirar aqui. Veja que legal o gráfico, né? Agora, vamos lá. É muito legal o estudo de limite quando você vem aqui para o MATLAB, porque ele te auxilia no entendimento desse assunto, né? Ou seja, se você já tem uma familiaridade de trabalhar com MATLAB, você pode muito bem vir primeiro para cá, para esse ambiente, e depois você vai para os seus instrumentos clássicos de trabalho. O livro adequado, né, papel, lápis e caneta. Aí você faz as contas e você comprova o que o MATLAB te indicou. É claro que eu não posso dizer que esse limite é zero, tomando só como base todas as simulações que eu faço aqui. Mas isso é um indicativo muito bom de que o limite, de fato, é aquele que o MATLAB está te mostrando, tá? Bem, agora olha só, vamos fazer aqui a seguinte brincadeira, né? Existe esse jargão aí na área de numérica, na área de matemática, quando você está trabalhando com software, né? Vamos brincar aqui, já que a gente está sabendo implementar, né? Então, olha só, eu vou considerar o mesmo intervalo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos considerar agora aqui um intervalo de menos 50 até 50, né? Perfeito. E, ao invés de eu considerar 1 menos o cosseno de x dividido por x, eu vou dividir por x ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar essa divisão e vou dividir por x ao quadrado. Então, notem que no caso anterior, 1 menos o cosseno de x dividido por x, tudo indica que o limite naquele ponto é igual a zero. E, de fato, é. Basta você verificar nas referências que eu vou deixar aqui. Agora, se eu colocar x ao quadrado no denominador, ou seja, se eu fizer x vezes o x, cuja sintaxe é essa que eu acabei de escrever, ou seja, eu estou pegando o vetor de pontos x e eu estou fazendo uma multiplicação bionívoca, né, 1 a 1. O primeiro elemento de x multiplica com o primeiro elemento de x, o segundo com o segundo e assim por diante. Ou seja, nessa forma, ele vai capturar o produto de todos os elementos de x por x, né? Então, essa é a sintaxe. Tá? E aí, qual é o limite dessa função? Vamos lá. Eu carreguei aqui, agora eu vou plotar. Já está aparecendo aqui para mim algo muito legal, que eu já estou me deleitando. E eu vou compartilhar para você. Veja como muda drasticamente. Olha só. Quer dizer, veja que antes, quando o x se aproximava de zero, no caso de 1 menos o cosseno de x dividido por x, o valor do limite estava se aproximando de zero. Agora aqui, olha, primeiramente vamos analisar os pontos fora do zero, né? Ou seja, os pontos fora do zero, quando vai para a direita e para a esquerda, longe do zero, ele tem um comportamento muito próximo de zero aqui, ó. Tá vendo? Onde está aqui o mouse, tá? Ou seja, essa função está mostrando para a gente que o limite, quando você pega valores muito grandes ou muito pequenos, né, em módulo, a imagem é zero, ou seja, o limite nesse caso é zero. Mas na região próxima do zero, olha onde é que está o limite aqui, ó. Muito legal, né? Muito bacana. Eu gosto muito de usar o MATLAB por conta dessas visualizações que ele oferece para a gente. É uma ferramenta muito potente. Ou seja, tudo indica, tá, que o limite, quando o x tende a zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, ele está se comportando de forma muito regular para 0,5, para meio. Ou seja, tudo indica que o limite de 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado é igual a meio. Vamos fazer outra simulação? Vamos lá. Deixa eu retornar aqui. Então, ao invés de eu considerar de menos 50 até 50, vamos fazer de menos 100 até 100. E deixa eu carregar o vetor f. Eu sempre preciso fazer isso. Quando eu altero o domínio, quando eu altero o vetor, eu preciso também carregar a função f, ou o vetor f, né? Agora eu ploto, ele já aparece aqui para mim e logo, logo vai aparecer para você. Olha só. Então, não mudou o padrão, né? Ou seja, ele continua convergindo para zero, fora do zero, para x muito grande. Agora, nas proximidades do zero, olha, quando x tende a zero pela direita e pela esquerda, ele continua se aproximando de meio. Em que isso te ajuda? Ou seja, a gente pode continuar fazendo outras simulações aqui e o resultado vai ser o mesmo.
Ou seja, nas proximidades do zero, a função está convergindo para meio, 0,5. Então, existe uma grande possibilidade, e de fato é verdade, tá, que o limite dessa função é meio, quando x tende a zero. E, como eu falei, como isso te ajuda? Você já, quando você for resolver o problema, de tentar resolver o limite dessa função, você provavelmente já vai saber quais são as transformações trigonométricas que você vai usar para poder mostrar que esse limite é meio. Tá? Então, são ferramentas que te auxiliam no teu estudo, e se você continuar praticando dessa forma, com as funções certas, você vai ganhar em termos de melhorar o seu aprendizado nessa conceituação de limite. Tá? Então, fica aí essa dica de hoje. Veja como muda bastante, né? Ou seja, no limite anterior, se eu dividisse por x, o limite era zero. Agora, se eu dividir por x ao quadrado, o limite já é meio, né? E aí você pode mostrar que, de fato, o limite dessa função é meio. Basta fazer umas transformações trigonométricas, tá? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Eu vou trazer mais conteúdos dessa natureza aqui. Se você tiver dúvidas e até mesmo sugestões, deixa aí nos comentários. Compartilhem com os amigos, com os familiares, colegas, com seus professores também, para a gente fazer uma corrente muito legal nessa área do entendimento dos fundamentos do cálculo. Então, é isso aí. Um grande abraço.